intenso, profundo, bem alto, é o seu amor, excelso, supremo, incomparável é o seu amor. Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas deu sua vida por mim. Oh, Jesus me amou tanto e eu não merecia, mas deu sua vida. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando. Eu sei que nesse tempo difícil assim, a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, fique em casa se possível. Higienize sempre as suas mãos. Tome cuidado, use máscara. É sempre importante nós como igreja darmos exemplo para a sociedade. Não é mesmo? Hoje nós temos uma palavra, Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, pegue a sua Bíblia, se prepare e esteja receptivo à palavra que Deus vai trazer para você essa noite. Amém? Então, com a sua Bíblia aberta, vá lá comigo em João, no capítulo 17. Amém? Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, lá no capítulo 17. E é interessante que você realmente abra a sua Bíblia comigo e realmente acompanhe a leitura. Nós vamos trabalhar algumas partes desse capítulo. Não vai ser o capítulo todo, porque nós não temos tanto tempo. Mas nós vamos ler boa parte do capítulo 17. Eu sei que como a gente está em live, não exatamente no culto, normalmente a gente não pega a Bíblia, a gente sempre espera o pastor falar os versículos, né? E ler os versículos com a gente. Então, não queira fazer isso. Pegue realmente a sua Bíblia e abra comigo e acompanhe a leitura, porque Deus vai falar conosco através dessa palavra. Amém? Lá em João, capítulo 17, nós conseguimos encontrar uma coisa muito interessante. João, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreveu o seu evangelho por volta... Alguns estudiosos acreditam que foi em 80 depois de Cristo. Eles criam um intervalo entre 70 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, mas o mais plausível é que João escreveu o seu relato sobre o ministério de Cristo em 80 depois de Cristo. E ele escreve para uma sociedade que estava imersa numa cultura, basicamente uma cultura grega, né? uma cultura greco-romana, que a gente também conhece por cultura helênica, né? E essa sociedade helênica, ela estava envolvida na filosofia grega, né? Que a gente conhece muito bem como a filosofia clássica grega. A sociedade da época ela estava envolvida nessa filosofia. E hoje em dia é interessante que a ciência investiga como a gente consegue encontrar uma vacina para o Covid, na verdade. Inclusive a ciência conseguiu, ela encontrou uma vacina para o Covid. Mas naquela época, né, as coisas eram um pouco diferentes. E a ciência da época, ou seja, a filosofia, ela buscava o sentido do universo. Qual era a razão da nossa existência? Qual é a lógica que rege todo o universo? Era basicamente isso que os pensadores da época estavam atrás, né? Estavam investigando. E no meio da filosofia, nós encontramos ali muitas verdades, né? Muitos filósofos dizendo diferentes verdades, né? Sobre o universo, sobre a lógica do universo e sobre a origem de tudo aquilo que nós conhecemos como criação, né? Então, o evangelista João, ao escrever o seu relato, ele não vai trazer simplesmente uma verdade, ele vai trazer a única verdade,
né, a única razão da nossa existência. Então ele diz logo nos primeiros versículos, né, nos primeiros versos do seu relato, que no princípio era o Logos, onde você lê palavra, o verbo, no princípio era o verbo, em grego está Logos, né, a razão, a lógica de todas as coisas. Então no princípio era o Logos, e o Logos esteve com Deus, e o Logos era Deus, né? Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, o evangelista João já traz claramente qual é a verdade absoluta, qual é a lógica do universo, que é Jesus Cristo. E é muito interessante porque ao longo do relato do Evangelho de João, nós temos aqui tanto a parte em que João apresenta o Jesus divino, o Jesus Deus, o nome sobre todo nome, mas também nós temos o relato de Jesus humano. Nós conhecemos as duas naturezas de Cristo, né? Cristo foi homem e Cristo também foi Deus, ele é Deus, né? E em todo o Evangelho você vê João relatando a divindade de Cristo, mas ao mesmo tempo você vê também o evangelista relatando diversos momentos em que Jesus transparece ali a sua humanidade. E um desses momentos é justamente um momento que antecede a prisão de Jesus. Jesus estava reunido com seus discípulos e ele prepara os discípulos para aquilo que iria acontecer, ou seja, Jesus ia ser preso. Então ele traz ali diversas coisas que iriam preparar os discípulos para enfrentar, né, a iminente prisão de Cristo. Então quando você vê, por exemplo, lá no capítulo 16, Jesus vai falar sobre a obra do Espírito Santo. No capítulo 15, nós temos o relato sobre a videira e os ramos, o famoso relato sobre a videira e os ramos. Então Jesus estava preparando os discípulos. No capítulo 17, que é este que nós vamos ler, Jesus vai orar. E não tem nada mais humano do que orar, né? Nós, homens, oramos, e Jesus também orou. Agora é interessante porque Jesus ele não orou simplesmente por orar, por fazer uma oração qualquer. Ele estava orando por todos nós. Ele orou por ele, pelos discípulos e por todos nós. Então nós conseguimos encontrar a expressão da humanidade de Cristo na oração, e ao mesmo tempo nós conseguimos encontrar ao longo do Evangelho Jesus mesmo dizendo que ele era Deus. Então acompanhe comigo os 5 primeiros versículos de João capítulo 17. Amém? Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, nesses primeiros 5 versículos, em que temos o relato da oração de Jesus, Jesus ele vai orar por si mesmo, né? E aqui nós conseguimos observar que Jesus ele traz 2 coisas nessa oração. Primeiro, o objetivo de seu ministério. Qual é o objetivo? Entregar a vida eterna para os crentes, né? Dar a vida eterna para aqueles que escolheram seguir Jesus. E o segundo objetivo que Jesus ora por si mesmo é manifestar a sua grandiosidade e a sua divindade. Perceba no versículo 5 que Jesus vai dizer: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo
antes que o mundo existisse. O que Jesus está dizendo aqui é que ele existia antes do mundo existir. E só Deus faz isso. Só Deus existiu antes do mundo existir, porque Deus é eterno. E o atributo da eternidade só é dado a Deus. Então, se Jesus tinha glória antes do mundo existir, então ele também é eterno. Sendo Jesus eterno como o Pai é, então Jesus é Deus. Perceba então que Jesus trabalha aqui o seu objetivo na terra, que é entregar a vida eterna aos cristãos, e o seu objetivo como Deus, de receber glória, louvor e autoridade. Mas eu quero que você note especialmente o versículo 2. Olha só o que Jesus vai dizer. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Eu vou parafrasear Jesus aqui. O que Jesus disse? Pai, o Senhor me deu autoridade sobre todos os homens, para que eu conceda a vida eterna a todas as pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Todos os que lhe deste, ou seja, todas as pessoas que Deus deu para ele. Fica atento a esse detalhe. Eu quero citar também um texto que está lá em João capítulo 6, a partir do versículo 37, onde Jesus também vai dizer: todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O versículo 44 vai dizer: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, tanto o versículo 2 do capítulo 17, quanto esses textos de João capítulo 6, nos dizem algumas verdades que falam a respeito do senhorio de Cristo. E aqui é o primeiro tópico do tema da mensagem de hoje, Nós vamos falar sobre o senhorio e sobre o sacerdócio de Jesus. O que esses textos nos revelam? O que a palavra está nos mostrando aqui? Primeiro, Deus escolheu você. Essa é a primeira grande verdade. Perceba nos textos que lemos que o tempo todo Deus, ele entrega as pessoas nas mãos de Cristo e Cristo lhes dará a vida eterna. Não foi você que correu atrás de Cristo, mas Deus, antes que você existisse, te escolheu e te separou e decidiu te salvar. Perceba então que Deus escolheu você. Jesus poderia ter dito aqui em João 6, quando ele fala, todo o que o Pai me der virá a mim. Jesus poderia ter dito, todas as pessoas que vierem a mim. Ou então, todo mundo que me escolher. Mas ele não diz isso. Ele diz, todo aquele que o Pai me der. Então, foi o Pai que escolheu você, antes que você pudesse escolher Jesus. Outra coisa que Jesus vai dizer no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então Deus escolheu você mais uma vez. Nós precisamos ter essa certeza na nossa vida. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Nós estamos vivendo um momento de pessoas que estão desistindo da fé, desistindo de crer, estão diante dos problemas e não querem mais acreditar que Jesus é a solução. Mas olha o que a Bíblia diz sobre os cristãos. Foi o próprio Deus que os escolheu. Foi o próprio Deus que elegeu essas pessoas antes de todas as coisas. Então nós precisamos reconhecer a autoridade do Senhor de nos escolher. E Ele não nos escolhe porque nós merecemos. Ele nos escolhe unicamente pela sua graça e misericórdia. Porque sabemos que somos pecadores, inclinados para o pecado. E que sem Ele, jamais escolheríamos o lado bom.
sempre escolheríamos o pecado. Se não é Deus que atrai você, você vai caminhar no pecado. Amém? Outra verdade que você encontra, tanto no versículo 2 do capítulo 17, quanto nos outros textos de João 6 que acabamos de ler, é que a obra de Cristo é eficaz. O que Jesus fez pelos cristãos é eficaz. A morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição é eficaz. Jesus diz no versículo 2 que ele vai entregar a vida eterna àqueles que o Pai deu. Né? Então Jesus vai entregar a vida eterna. Ele vai completar a sua obra. Outra coisa interessante, Jesus vai dizer: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Nós precisamos ter essa outra certeza. Quem nos guarda diante de tudo que nós estamos passando é a própria mão do Senhor Jesus. Se nós não fôssemos segurados pela mão de Cristo, nós cairíamos em pecado. O que nos impede de cair é justamente a mão de Cristo que nos segura. É tudo por Ele, para Ele e mediante a graça dEle. E Ele vai cumprir com a vontade do Pai de ressuscitar os cristãos no último dia. E por fim, Ele ainda fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu os ressuscitarei no último dia. Isso é uma afirmação clara de Cristo. Se eu disser que uma pessoa que foi atraída por Deus, que se tornou cristã, e que ela não vai ser ressuscitada no último dia, eu estou dizendo que Jesus mentiu, porque Jesus diz o contrário. Mas eu não posso dizer que Jesus é um mentiroso, porque Ele é Deus e Ele não tem pecado. Então nós temos que ter segurança de quem nos guarda. Nós precisamos ter segurança de quem nos protege. É Jesus que nos guarda e a obra dele é eficaz. Se você foi alcançado pela graça de Cristo, saiba, a obra dele é eficaz. E se ele salvou você, e se você reconhece isso, ele é o seu Senhor. Então ele tem autoridade na sua vida. Ele exerce uma autoridade na sua vida. Nós nos sujeitamos a Cristo. Jesus é o nosso Senhor. E essa é a terceira verdade que nós conseguimos perceber no início de João 17. Jesus é Senhor. Nome sobre todo nome. O único Rei entre nós aqui é Cristo. O Príncipe da Paz. O Leão da tribo de Judá. Cristo é Senhor. Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Cristo é Senhor da sua vida? Jesus é Senhor da sua vida? Eu preciso que você avalie agora se Jesus é Senhor da sua vida. Porque essas promessas que Jesus nos dá, de que Ele nos guardará até o fim, que nós iremos perseverar, que independente das circunstâncias nós estamos com Ele, que Ele nos protege, essas promessas são dadas para aqueles que consideram Jesus Senhor da vida deles. Jesus é o Senhor da sua vida? Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí você pensa, bom, eu já fiz isso publicamente. Eu já confessei que Jesus é Senhor da minha vida. Eu creio com o meu coração. Eu não preciso refletir se Jesus é Senhor da minha vida. Eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. Será mesmo? Sabe por quê, igreja? Parece muito fácil tornar Jesus Senhor da nossa vida. É só confessar e crer. Acabou. Mas não é bem assim. Não é bem assim quando nós avaliamos qual era o contexto que Paulo escreve essa passagem das Escrituras. O que estava acontecendo naquela época? Paulo escreve aos Romanos.
E lá em Roma, os cristãos eram perseguidos. E era interessante a política de manifestação religiosa em Roma, porque Roma ele tinha um vasto império e dominou vários territórios, e esses territórios continham ali múltiplas culturas e diversos deuses ali. E pessoas que adoravam esses diversos deuses e eram capazes de morrer por esses deuses, mas no sentido de guerrilha, de guerrear por eles. Então não seria muito atrativo para o Império Romano querer acabar com essas manifestações religiosas. Eles iriam pedir para eles serem guerreados, para eles terem guerra. E eles não queriam ser um povo que passava por constantes guerras, principalmente com os povos conquistados. Então qual era a política romana? Roma dizia assim: olha, você pode adorar o Deus que você quiser dentro do território romano, contanto que você diga que César era Senhor. Se você disser César é Senhor e queimar incenso, você está livre. Aí você pode servir ao Deus que você quiser. E quem era César? César foi um grande imperador romano, a ponto deles tornarem César um deus. Então era meio que um título. Quando você dizia César é Senhor, você estava dizendo que o imperador romano era Senhor, era Deus. Mas era só isso, dizer, César é Senhor, queimava o incenso e a pessoa recebia um documento. E aquele documento atestava que aquela pessoa tinha confessado que César era Senhor. E aí essa pessoa podia manifestar a religião que ela quisesse. E os cristãos, eles tinham o costume de respeitar muito a política de Roma. Inclusive, eles tinham o costume de orar pelos governantes, porque eles foram instruídos a fazer isso pelos apóstolos. Porém, com relação a dizer que César é Senhor, os cristãos eram irredutíveis. Porque qual era a instrução do apóstolo? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para esse plano confessional, César não tinha espaço. Então, quando o cristão chegava diante de uma autoridade romana, ele dizia: olha, César não é Senhor. O único Senhor é Jesus Cristo. E eles confessavam com a boca e eles acreditavam com o coração. Sabe qual era o custo? Custava-lhes a vida. Eles eram queimados, mortos ao fio da espada, lançados nos estádios para serem devorados por feras. Esse era o custo de dizer Cristo é Senhor. O que nós podemos aprender com a história do cristianismo no primeiro século? Que dizer Jesus é Senhor não é apenas algo que nós confessamos, é um estilo de vida. Você não apenas fala, você vive o senhorio de Cristo. Jesus ser o Senhor da sua história é um estilo de vida. Portanto, se não existe transformação em você a partir do momento que você confessou que Cristo é Senhor, então certamente você só falou da boca para fora. Você não acreditou com o coração. Se você não é transformado pelo cristianismo, você não vive o cristianismo. Uma das coisas mais notáveis em alguém que foi convertido é a transformação de vida. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. As obras não são suficientes para nos salvar, mas as obras atestam da fé em Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então, se não existe transformação na sua vida, a partir do momento em que você se tornou cristão, ou que você confessou ser cristão, a resposta bíblica é
arrependa-se e creia no Evangelho. Mas, se você vive de fato o cristianismo, tenha certeza, Jesus é o Senhor da sua vida. E todas as promessas que Ele fez aqui, Ele vai cumprir. Esteja seguro em Cristo, que Ele vai fazer você perseverar até o fim, não importa o que aconteça. Irmãos, essa é a nossa esperança. Jesus ser o Senhor da nossa vida é a nossa esperança. No mundo cada vez mais maluco como esse, Jesus ser o Senhor da nossa vida é a esperança que temos. E é a única coisa que nós precisamos. Amém? A leitura continua e Jesus vai passar a orar pelos seus discípulos, certo? Mas eu queria que você se atentasse e caminhasse comigo lá para o versículo 20. A partir do versículo 20, Jesus vai orar por todos nós. E aqui é muito interessante, igreja. Qual é o nosso papel nisso tudo? Você está diante de um Deus que se fez carne, que não dependia da nossa adoração, que não dependia do nosso amor, mas que escolheu nos amar e que está orando por nós. Qual é o nosso papel? O papel do homem é a rendição, é a submissão completa à autoridade de Cristo. Quando nós olhamos para a graça de Deus e percebemos a beleza da graça de Deus e contemplamos o amor do nosso Pai, essa graça torna-se quase irresistível, de modo que a única resposta da nossa alma para a graça é a rendição. Isso é ser convertido ao Evangelho. Isso é se tornar cristão. É ter a alma, corpo, a mente e a vida completamente sujeita a Cristo, a ponto de tudo em nós glorificar o nome dele. Mesmo assim, Cristo estava orando pela gente aqui. Em João 17, versículo 20. A partir do versículo 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós cristãos. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está cumprindo um de seus papéis mais importantes para nós, que é o seu sacerdócio. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele está diante do povo e ele ouve o que o povo está dizendo. E o sacerdote observa as necessidades do povo. Logo em seguida, ele vai diante de Deus e apresenta as necessidades e os clamores do povo
diante de Deus, de modo que o sacerdote, ele vai interceder pelo povo. Esse é o papel de um sacerdote. O que nós vemos aqui é Cristo entendendo a nossa necessidade, entendendo os nossos clamores e orando ao Senhor por nós, intercedendo por nós. Veja que maravilhoso é o sacerdócio de Cristo. Quando nós lemos Hebreus capítulo 10, versículo 21, a Bíblia vai dizer: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, até hoje, Cristo ouve as suas orações, percebe as suas necessidades e clama ao Santo dos Santos por você. Muitas pessoas, muitos cristãos buscam em diferentes lugares por intercessores. Acham que outros homens podem interceder, mas o verdadeiro intercessor é Cristo. Ele é o nosso sacerdote fiel. Ele é suficiente. Ele é o nosso intercessor. Você precisa entender isso. Santo como Ele é santo, Rei dos reis, e ainda assim intercede por nós. Sabe o que é mais interessante? Por muitos anos, a igreja questionou: em quem nós cremos? Por muitos anos, a igreja foi desafiada a responder essa pergunta: em quem vocês creem? No que vocês acreditam? Quem é esse que vocês estão anunciando? E aí, a igreja, ela respondeu: em quem nós cremos? Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esse é o seu sacerdote. Esse é Jesus, Filho de Deus, e esse é o nosso Senhor. Diante disso, igreja, diante de tamanha autoridade que Jesus tem sobre nós, que mal eu posso temer? Que coisa nessa terra eu posso ter medo? Quem nos protege é o próprio Filho de Deus. E quando nós pensamos naquilo que nos dá medo, certamente a morte nos dá medo. Mas o que o meu intercessor fala: quem vem a mim, ainda que morra, viverá. Então, o que eu posso temer nesse tempo de crise de saúde pública, de pandemia? Irmãos, eu sei que a situação está difícil, eu sei que a gente está vivendo um caos, mas maior do que todas as coisas é quem nós servimos. E se Ele é o Senhor da sua vida, Ele vai proteger você e vai estar com você. E ainda que a morte venha sobre você, você estará mais vivo do que nunca.
Não sou eu que digo, é o próprio Cristo que fala. Não temas, nem tenha medo, porque o Deus de paz estará contigo. E por fim, eu queria finalizar com a mensagem que Cristo quis trazer em sua oração. Eu não sei se isso foi intencional, mas eu falo uma suposição. Eu acho que na própria oração de Cristo, nessa parte final, ele quis deixar uma mensagem. Suponho eu que ele já sabia que João estava ali escrevendo toda a oração e iria deixar para nós. Então, Jesus traz uma mensagem na sua oração. Ele pede para que os cristãos estejam em unidade. Mas o que de fato nos torna unidos em Cristo? E Jesus responde em João 17, versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então perceba que Jesus traz o amor como a base da unidade cristã. Isso é lógico, porque nós estamos vivendo em um mundo completamente desprovido de amor. Um mundo que não conhece o verdadeiro amor. Por isso, igreja, nós cristãos devemos amar em um mundo sem amor, para que o verdadeiro amor seja conhecido e para que todos saibam que Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele reina e Ele vai nos buscar. Nós devemos amar. O amor é a identidade da igreja. Eu quero que você ouça um relato de uma pessoa que viveu por volta ali do 2º século, ou do 3º, eu não tenho tanta certeza, mas esse relato é bem antigo. Olha o que essa pessoa vai dizer. A fé cristã foi especialmente promovida por meio do serviço amoroso prestado a estranhos. É um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando e de os galileus cristãos cuidarem não apenas de seus próprios pobres, como também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que deveríamos dar. Isso é um relato sobre o amor dos cristãos uns pelos outros, inclusive pelos estranhos. Agora eu poderia dizer a você, quem falou isso foi um judeu, mas não foi. Eu poderia dizer a você, quem falou isso aqui foi um simples cidadão romano, mas ele não foi o simples cidadão romano. Sabe quem falou isso aqui? Sabe quem se rendeu ao amor de Cristo? Sabe quem reconheceu o amor que a igreja tinha uns pelos outros? Um cara chamado Imperador Juliano. Só para vocês terem ideia, ele é conhecido como o apóstata. E ele é um dos maiores inimigos do cristianismo. Veja bem, um cara chamado o apóstata e um dos maiores inimigos do cristianismo não conseguiu ficar nesse mundo sem reconhecer a grandiosidade do amor que os cristãos tinham uns pelos outros. Esse amor é a verdadeira identidade de nós cristãos, por isso nós devemos amar. Amém? Por fim, eu finalizo essa mensagem em João capítulo 10, a partir do versículo 27. Olha o que Jesus vai dizer para nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as reconheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E por fim, Jesus encerra: eu e o Pai
somos um. Cristo é o Senhor da nossa vida e Ele é o nosso fiel sacerdote. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Que você possa ter um resto de semana abençoado e mais uma vez se cuide, esteja com Deus. Deus, Ele ama muito você. Sua graça me alcançou.